Fala nação rubro-negra, já chega deixando o like porque hoje tem muita coisa pra gente comentar. O empate entre Flamengo e Los Angeles ainda está dando o que falar, a torcida já começa a se movimentar por reforços e no meio de tudo isso tem até jogador do Bayern de Munique querendo dar um jeito de entrar em campo contra o Mengão. É isso mesmo que você ouviu, vamos começar falando sobre o jogo. Flamengo empatou por 1-1 com o Los Angeles e apesar do resultado o time dominou completamente a partida. A posse de bola foi de 66% e foram 19 finalizações contra o gol adversário. E o que dizer das bolas na trave? Foram 4, 2 do Arrascaeta, uma do Pedro e outra do Danilo. Inclusive essa do Pedro, mesmo que tivesse entrado, talvez não valesse, já que o goleiro estava caído. Fica sempre aquele mistério se o juiz daria ou não o gol. Mas o fato é que o Flamengo martelou o tempo inteiro, só que a bola teimou em não entrar. Claro que tem gente querendo criar crise. Já tem comentarista por aí querendo apontar o dedo dizendo que o Flamengo decepcionou. Mas a real é que o time jogou muito mais, teve intensidade, criou chances e se tivesse um pouco mais de sorte sairia com uma goleada. Só que o futebol é assim. Nem sempre quem joga melhor vence. E o momento agora é de apoiar. Vem aí um confronto pesadíssimo contra o Bayern de Munique e nessa hora o time precisa da força da torcida. Nada de entrar na pilha de quem quer ver o Flamengo em crise. Vamos apoiar, vamos confiar. Esse elenco tem bola para encarar qualquer um. E olha só, apesar do empate o Flamengo garantiu mais uma graninha. $1 milhão que convertendo dá mais ou menos R$5 milhões foi o que entrou na conta com o empate. Na soma total da fase de grupos o Flamengo já faturou cerca de R$27 milhões em premiação. Isso sem contar os prêmios que ainda podem vir dependendo da campanha até o fim do torneio. Se passar pelo Bayern no domingo já entra mais uma bolada e o Mengão segue firme nas fases finais, podendo encarar gigantes como o Paris Saint-Germain ou até o Inter Miami. E aí, meu parceiro, tudo pode acontecer. E por falar em reforços, a torcida do Flamengo começou uma verdadeira mobilização nas redes sociais pedindo a contratação de Thiago Almada. Tudo isso depois que saiu a notícia do rebaixamento do Lyon, clube francês onde o jogador está atualmente. O motivo do rebaixamento: dívidas. O Lyon, que pertence ao mesmo grupo dono do Botafogo, acabou sendo punido e caiu. E com isso muitos torcedores do Mengão enxergaram uma oportunidade de ouro, aproveitar o momento de fragilidade financeira dos franceses para tentar trazer o meia argentino. Mas não é tão simples assim. O primeiro obstáculo é o próprio jogador. Thiago Almada sempre deixou claro que o objetivo dele é jogar na Europa. Quando ele veio ao Brasil para atuar pelo Botafogo já estava tudo acertado para ser uma passagem rápida só 6 meses antes de ir para o Lyon. Ele sabia que não ficaria muito tempo por aqui. Se viesse para o Flamengo agora seria diferente. Não haveria essa promessa de Europa imediata. Então o primeiro desafio é convencer o jogador de que vestir o manto sagrado vale mais do que continuar esperando uma nova chance no velho continente. O segundo ponto é negociar com o dono do Lyon, o mesmo que comanda o Botafogo. A grana envolvida certamente não vai ser pouca. Almada é um jogador valorizado, jovem com mercado e que joga demais. Quem acompanha sabe do talento que ele tem. Mas se o Flamengo quiser mesmo fazer esse investimento, precisa agir rápido. Dinheiro o clube tem, principalmente se forçar a venda de alguém do elenco atual. E o momento, convenhamos, é propício. O Lyon está financeiramente fragilizado, o jogador pode querer novos ares e o Flamengo poderia oferecer uma vitrine de alto nível com calendário recheado e visibilidade mundial. Mas e aí, se você fosse o diretor de futebol do Flamengo, você tentaria essa investida pelo Thiago Almada? Vale a pena entrar em uma negociação pesada num momento como esse? A torcida parece já ter dado a resposta. As redes sociais foram tomadas de mensagens pedindo que o Flamengo vá para cima, que aproveite a situação delicada do Lyon e tente fechar esse reforço de peso. E não dá para ignorar esse tipo de pressão vinda da arquibancada digital, ainda mais quando se trata de um nome tão promissor. O Flamengo ao longo dos últimos anos se mostrou muito eficiente em identificar oportunidades de mercado. Já trouxe jogador de clube europeu que não estava nos planos, já aproveitou chances pontuais e agora pode ter mais uma dessas na mesa. É claro que tudo depende de várias conversas de interesse mútuo, de valores acessíveis e principalmente de entender o que o jogador quer para sua carreira. Mas não custa nada tentar.
Enquanto isso, do outro lado do confronto que se aproxima, tem jogador do Bayern de Munique preocupado com o duelo contra o Mengão. Acredite se quiser, mas tem atleta por lá pedindo atenção especial, querendo se preparar da melhor forma possível para enfrentar o Flamengo. Isso mostra o tamanho do clube que temos. O respeito que o nome Flamengo impõe internacionalmente é real. Os europeus sabem que não estão vindo passear. Sabem que o adversário tem camisa, tem tradição e, acima de tudo, tem um time que joga bola. A repercussão do Super Mundial está enorme e o Flamengo está no centro disso tudo. Apesar do empate, o time saiu fortalecido em termos de desempenho e agora entra na fase decisiva com moral. Se conseguir repetir a intensidade e o volume de jogo apresentados nas últimas partidas, tem grandes chances de seguir avançando. E claro, com o apoio da torcida que está sempre junto, o sonho de levantar mais uma taça internacional continua vivo. Tem muita coisa em jogo. Tem dinheiro, tem prestígio, tem a chance de encarar grandes potências do futebol mundial. Mas acima de tudo, tem a chance de mostrar mais uma vez que o Flamengo é gigante, que o futebol brasileiro está muito vivo e que ninguém pode subestimar um time que carrega milhões de apaixonados nas costas. E fica aqui um alerta pra galera que gosta de criticar: na primeira oportunidade esse elenco já mostrou capacidade, já mostrou entrega e mais do que nunca precisa de confiança. Não adianta querer apontar culpados por um empate em uma partida onde o time dominou do início ao fim. Não é hora de caça às bruxas, é hora de união. O caminho ainda está aberto e o Flamengo está muito vivo na competição. O que vem pela frente é desafiador, é grande, é do tamanho do Flamengo. Encarar o Bayern de Munique não é pouca coisa. Mas quem conhece a história do clube sabe que o rubro-negro adora um grande desafio. Já encarou o Liverpool, já foi campeão do mundo, já ganhou Libertadores em cima de argentinos, já fez história. E agora tem tudo para escrever mais um capítulo épico. E você, torcedor, tem um papel fundamental nisso. É hora de vestir o manto, de acreditar, de empurrar o time. Cada mensagem, cada apoio, cada vibração faz diferença. Se o Flamengo seguir com essa energia positiva, com essa pegada, com essa confiança, tudo é possível. O jogo é jogado e o Flamengo nunca entra em campo só por entrar. Vai para brigar, vai para vencer, vai para mostrar porque é o clube mais amado do Brasil e do mundo. Então segura essa emoção, prepara o coração porque vem aí mais um grande duelo. E o Mengão vai com tudo. Agora, falando de bastidores, tem muita coisa fervendo dentro do clube. A comissão técnica vem intensificando os treinamentos, principalmente no setor ofensivo, que apesar do bom desempenho coletivo ainda precisa melhorar a pontaria. O jogo contra o Los Angeles deixou isso claro. Foram muitas oportunidades criadas, mas poucas finalizadas com precisão. E em um torneio de altíssimo nível como esse Super Mundial, qualquer vacilo pode custar caro. O Flamengo sabe disso e já está trabalhando pesado para corrigir esses detalhes. O foco agora é eficiência. Criar chances, o time já mostrou que sabe. Agora é transformar isso em gol. Nos treinos, a atenção tem sido voltada também para a bola parada. Tanto defensiva quanto ofensiva. O Bayern de Munique é um time que costuma explorar bastante as jogadas aéreas e o Flamengo quer estar preparado para não ser surpreendido. Além disso, o time alemão costuma jogar com muita intensidade, então o preparo físico dos nossos jogadores está sendo tratado como prioridade absoluta. A ideia é ter todos os atletas em plenas condições, sem margem para erro. Um detalhe pode decidir o jogo. E nos corredores do Ninho do Urubu o nome do Thiago Almada continua ecoando. Não é só a torcida que se empolgou com a possibilidade, não. Dentro do clube há quem veja com muito bons olhos a chegada de um jogador com as características dele. Um meia criativo com qualidade no passe, habilidade no 1 contra 1, jovem e com sede de mostrar serviço. Exatamente o tipo de atleta que pode elevar o nível técnico da equipe e se encaixar perfeitamente no esquema tático do Flamengo. Mas é aquilo que a gente falou: primeiro tem que convencer o jogador. Depois sentar com o Lyon, abrir a carteira e fazer acontecer. Enquanto isso, os dirigentes também estão atentos ao mercado. O Super Mundial está servindo não só como competição, mas como vitrine. E o Flamengo sabe que se continuar se destacando vai chamar a atenção de clubes europeus interessados em tirar algumas peças do elenco. Já tem olheiro acompanhando de perto jogadores como Fabrício Bruno, João Gomes e até mesmo Ayrton Lucas. Por isso o departamento de futebol está com o radar ligado.
A ideia é não ser pego de surpresa. Se alguém sair, já ter um plano B engatilhado. E tem mais: nos bastidores da competição, o Flamengo vem sendo elogiado não só pelo futebol apresentado, mas também pela organização. A logística do clube, a estrutura montada para a disputa do torneio, tudo isso tem chamado a atenção de dirigentes de outros clubes e da própria organização do evento. Isso mostra que o Flamengo, além de forte dentro de campo, também está se consolidando como uma referência fora das quatro linhas. Profissionalismo, planejamento e seriedade são pilares que fazem a diferença em competições desse porte. Mas nada disso adianta se a bola não entrar. Por isso o foco total agora é no Bayern. Um time experiente, cheio de talentos, que impõe respeito. Mas se tem uma coisa que o Flamengo aprendeu nos últimos anos, é que respeito se conquista jogando bola. E esse elenco tem tudo para fazer história. O desafio é grande, mas a recompensa também é. Uma vitória sobre o Bayern colocaria o Flamengo em outro patamar dentro do torneio e ainda abriria portas para duelos ainda mais pesados nas fases seguintes. Então segura essa emoção, torcedor. Porque o que vem por aí pode ser inesquecível. É hora de vestir a camisa, de se unir ainda mais e de mostrar por que a nação rubro-negra é diferente. Aqui é Flamengo, meu parceiro. E quando o Flamengo entra em campo, o mundo para assistir. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. Os bastidores do futebol internacional estão fervendo com um rumor bombástico que pode mudar completamente o cenário do Mundial de Clubes deste ano. Segundo fontes ligadas à cúpula da FIFA, o Flamengo estaria oficialmente fora da competição devido a uma sanção disciplinar imposta por violação das regras de transferência de atletas, o temido transfer ban. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pela diretoria rubro-negra, mas o burburinho nos corredores da Gávea já tomou conta do ambiente. O que se comenta é que a punição teria sido resultado de uma disputa contratual envolvendo uma negociação recente com um clube sul-americano. A FIFA, sempre rígida em suas decisões, teria comunicado diretamente à CBF e à direção do Flamengo sobre a medida, pegando todos de surpresa. Alguns jornalistas internacionais já cravam a exclusão do clube carioca, enquanto outros ainda tratam o caso como uma situação em análise, o que aumenta o suspense entre torcedores e dirigentes. Nos bastidores há um clima de apreensão. Fontes internas indicam que o departamento jurídico do clube está tentando uma reviravolta, alegando falhas processuais ou tentando um efeito suspensivo que permita ao Flamengo disputar o torneio enquanto o caso é julgado em instâncias superiores. A comoção entre os torcedores nas redes sociais é intensa, com hashtags como #FIFA vergonha e #Flamengo no Mundial ganhando força. Apesar do silêncio oficial, há quem diga que a diretoria já trabalha com o pior cenário: ficar de fora da competição que era tratada como prioridade absoluta na temporada. A exclusão, se confirmada, não apenas seria um golpe esportivo, mas também financeiro e institucional para o clube. O impacto na imagem internacional do Flamengo seria devastador. Até o momento a FIFA não emitiu nota pública, mas o rumor se espalha como rastilho de pólvora. Em meio a um mar de incertezas, uma coisa é certa: se confirmada a ausência do Flamengo no Mundial, entrará para a história como um dos episódios mais polêmicos do futebol brasileiro nos últimos tempos. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.